Olá a todos, saudações, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, sou professora de artes, sou artista visual, trabalho com fotografia e cinema e também ocupo o cargo de orientadora pedagógica aqui na Prefeitura de Campinas, onde eu resido. Sou mestra em artes pela Unesp e vou trazer para vocês aqui um trabalho que é um pouco o que eu desenvolvi durante o mestrado e as pesquisas que a gente vem fazendo ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada. Se intitula Cartografias Expansivas, Coletar em Flutuação. Esse é um trabalho que, desde a iniciação científica, eu venho investigando os diferentes gestos de caminhar, as formas como a gente se relaciona com a natureza. Que caminhar é esse? De que forma a gente se projeta no mundo e se coloca para pensar as diferenças, as relações humanas e tudo aquilo que nos invade. O exercício de fotografar sem uma direção certa, um objetivo claro e definido, parece confuso e displicente no início, mas é uma tentativa de escrever com linhas de fuga no rizoma da aula de arte, como propõe pensar os autores da filosofia da diferença. Então, este é um trabalho que vai dialogar com diferentes autores, especialmente Gilles Deleuze e Félix Guattari, a partir dos conceitos de rizoma, de cartografia, de linhas de fuga, uma tentativa, um exercício de pensar essas diferentes formas de fotografar que a gente vai desenhando pelo espaço, de que forma a gente vai operando com tudo isso. O objetivo desse trabalho, então, é compartilhar esse recorte da dissertação que foi desenvolvida no programa de pós-graduação em artes aqui pela Unesp e que propõe pensar a caminhada fotográfica com os estudantes da escola, a partir de um percurso da pesquisa, um percurso delicado que é feito pelos estudantes e pensado por eles, a partir de algumas palavras e alguns dispositivos. Como metodologia, nós vamos conversar com algumas delas, sobretudo a pesquisa bibliográfica, que vem fazer uma revisão de literatura dos autores e pensar quais são as contribuições para o ensino de arte na atualidade. A pesquisa e intervenção, que é aquilo que a gente vem fazendo nas nossas práticas, eu, enquanto professora de arte, que estratégias, que formas que a gente acessa essas diferentes práticas, a pesquisa cartográfica, que tem essa relação com o Deleuze e Guattari, com os autores da filosofia da diferença, e a pesquisa ortográfica, que é uma forma, uma abordagem mais recente, talvez, que vem discutir e problematizar o binômio ou trinômio artista, professor, pesquisador. Então, ambas as metodologias vão conversar com o trabalho de uma forma direta ou indireta e propor formas de pensar as diferentes poéticas visuais pela escola. Então, aqui está um pouco do percurso que eu realizei junto aos estudantes. Com a câmera nas mãos, pego carona com os estudantes para produzir algumas imagens, desempoeirar uma máquina que já não utilizo há algum tempo. Entre imagens que aparentemente são descontinuadas e que muito provavelmente serão descartadas, me deparo com a poesia das ruínas e fixo o meu olhar sobre elas. Então aqui é importante a gente destacar que o ato de fotografar, ele não tem uma polidez ou ele não tem uma intencionalidade. Ele é o pleno exercício de olhar, de observar e de perceber as coisas ao seu redor. A gente não está procurando a melhor foto, o melhor enquadramento, o melhor objeto, embora isso apareça de alguma maneira. Mas o exercício do fotografar como uma percepção de que existe as coisas ao redor e que a gente pode intervir e que essas invisibilidades elas também nos propõem olhar para aquilo que está entre nós, dentro de nós.
A trajetória da fotografia passa pela escola a partir da compreensão de que materialidades habitam o local que passamos boa parte das horas do dia, que também constitui parte de nós, que é o nosso próprio trabalho. Neste momento, o processo dessa caminhada pela escola é desdobrada por meio de narrativas visuais descritivas que transitam pelo campo da literatura e do cinema. Então, a gente não está aqui pensando numa ideia de representação, uma ideia mais precisa de representar a escola. Mas a gente quer perceber que essa escola pode ser a multidão, pode ser qualquer lugar, porque o nosso corpo, ele transita pelo mundo. E a escola faz parte dele, mas não é o único lugar. E é isso que a gente procura pensar. Esse é o objetivo das poéticas. Esse é o objetivo de coletar em flutuação. É perceber que o corpo está na multidão. E aqui eu trago para a gente pensar em algumas imagens produzidas por mim a partir daquilo que foi realizado pelos estudantes. As imagens dos estudantes estão na dissertação, vocês podem conferir. Aqui o recorte é para pensar o olhar da pesquisadora a partir do percurso dos estudantes, observando que um olhar que se projeta está olhando aquilo que normalmente a nossa vista não está preocupado. A gente olha para frente, a gente projeta o que vem depois. E essas imagens, elas tensionam o nosso próprio olhar, fazendo com que a gente se abaixe sobre elas, que a gente agache, que a gente deite, que a gente escute as imagens. A gente precisa ouvir as imagens e perceber o que elas têm para nos dizer. Olhar essas imagens é um percurso de se perceber no espaço e tomar para si aquilo que é de todos. A gente olha para essas imagens e a gente facilmente pode dizer que ela pode ser qualquer lugar. Ela pode ser a praça, ela pode ser o jardim, ela pode ser o campo de futebol, ela pode ser o que a gente entender que seja. Porque a imagem aqui para nós, ela traz uma materialidade muito refinada, que é o olhar, que é a projeção, que é a prospecção, que é olhar para aquilo que está invisível e que não se mostra, que a gente observa, que a gente olha, mas que a gente não dá importância. Trazendo aqui uma ideia interessante do Manuel de Barros, quando ele vai falar sobre as desimportâncias da vida. A fotografia, ela tem essa missão também, esse papel de trazer à tona as desimportâncias, as coisas que não têm lugar, os entre-lugares. E aqui a imagem tensiona, a imagem desloca, ela deixa a gente afetado, ela atravessa o nosso pensamento. Um exercício de olhar para aquilo que é singelo, que é sublime, mas que nos fortalece e que nos trazem questões para a gente pensar o nosso trabalho no ensino de arte. Essa materialidade que está ali no chão, na ruína, no escombro, no fragmento. Portanto, a incompletude das imagens está ancorada no processo de mergulho do trabalho fotográfico a partir das linhas rizomáticas que compõem a cartografia dos sentidos aqui explicitada, mas também que se desdobram em linhas de fuga, que é a explosão do contato visceral entre o material imagético e as memórias inventadas. Aqui a gente tem algumas palavras para pensar esse lugar da palavra na imagem, como a gente pode pensar isso. E aqui eu trago a referência da dissertação. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigada.